É um grande privilégio estarmos aqui mais uma vez, diante da presença do Senhor, diante do altar do Senhor. Glória a para Deus. Estarmos, juntos, cultuando ao Senhor, que é digno Aleluia. de toda a honra, de toda a glória e Glória de todo a Deus. louvor. Para mim é um grande privilégio, é um grande temor, é um grande tremor, Glória a é Deus. tudo junto dentro da gente, Mas continuamos aí, meu irmão, porque eu creio que os sinais estão aí. Glória a Estão aí Deus. escancarados para todos verem. Ontem mesmo Aleluia. estávamos vendo na reportagem uma nuvem de gafanhotos se aproximando da América Latina, atingindo ali as regiões de Uruguai, Chegando ali perto já da região sul do Brasil. E é complicado, Porque tá tudo se cumprindo. Vimos agora a tempestade de areia que está vindo do Saara, podendo Glória a atingir Deus, o aleluia. Amazonas, Já chegando na região norte do nosso país. Aleluia. Vindo essa tempestade com mais intensidade, assim como a nuvem de gafanhotos tem vindo com mais intensidade. É um Aleluia. fenômeno que ocorre, mas os cientistas não sabem explicar o tamanho daquela intensidade. Mas essa resposta está lá em Mateus 24, meu irmão, porque no fim dos tempos Glória a Deus. aconteceria pestes, aconteceria fenômenos naturais, terremotos, Aleluia. maremotos, a natureza se Glória a revoltaria, Deus. mas nós sabemos que o Senhor, Ele vem nos buscar, meu irmão. Isso para nós é um sinal de que Ele está perto, de que Ele está mais próximo do que Aleluia. nunca. E Ele vem buscar a minha e a sua vida. Você que dorme, igreja adormecida, Aleluia. é Glória a tempo de Deus. despertar, é tempo de buscar, é tempo de Aleluia. chorar, é tempo de dobrar os joelhos e se arrepender dos seus maus caminhos, meu irmão, porque Glória a Jesus Deus. está voltando, os poderes da natureza já estão sendo abalados, mas o Senhor, Ele tem Aleluia. glórias, Glória a Deus. vida, saúde para você, numa vida eterna, numa vida longe de todo e qualquer problema natural. Aleluia. E hoje eu estou aqui apenas para estar trazendo uma palavra introdutória para mim e para a sua vida. Glória a Deus. Diante de tudo isso que está acontecendo, eu gosto muito de orar ao Senhor, de orar olhando para a natureza, orar olhando para o céu. Eu vou para fora, olho para as estrelas. E o Senhor falou ao meu coração: minha filha, é tempo de confiar. É tempo de confiar, colocar suas expectativas sobre mim. Porque Ele, meu irmão, autor e consumador da nossa fé. Glória a A própria Deus. palavra vai dizer lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Aleluia. E quem é a palavra? É Cristo. Então Ele é o Glória a autor Deus. da nossa fé. E Deus tem falado muito ao meu coração, meu irmão, Aleluia. sobre essa palavra. E Ele me levou no Salmo de número 115. Um salmo muito conhecido que já começa no primeiro versículo falando assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Olha só o que Glória o salmista a Deus. fala, não é pra mim, não é pro Daniel, não é pra fazer fama, ibope, mas é para o Senhor, ao nome do Senhor dai Aleluia. glória. Por quê? Porque a tua benignidade, porque a tua verdade, o amor da verdade do Senhor, isso é que importa, meu irmão. O que é a benignidade? É a atitude de bondade, é a atitude de bondade que o Senhor tem para mim e para com a sua vida. O que é a palavra? A palavra é Cristo, a palavra é Jesus, a palavra é a verdade. E o salmista está falando, não a nós, mas ao teu nome dai glória, Glória pelo a amor Deus. da tua benignidade, Senhor, da tua bondade, pelas suas atitudes de bondade para comigo, que o Senhor me levanta, que o Senhor me assenta, que o Senhor me faz andar, o Senhor me faz respirar, o Senhor me bota de pé, a tua atitude de bondade, Glória dai a glória, Deus. é a Ele, porque só Ele é digno, Aleluia. e pela tua verdade, que é Cristo Jesus o Senhor. Glória E a Ele Deus. fala, porque dirão as nações, onde está o seu Deus? E o Senhor me levou direitinho nessa passagem. Onde está o seu Deus? É um Aleluia. momento em que as nações estão perplexas, meu irmão. Onde está o seu Deus? O mundo está sendo assolado. Aonde está o seu Deus? Aonde está Deus? Porque coisas estão acontecendo e as pessoas estão onde está Deus. Mas Ele mesmo responde, porque é uma pergunta retórica, e Ele fala, mas o nosso Deus, Ele está no céu, e Ele faz tudo o que lhe apraz. Aleluia. Olha só, Glória o a nosso Deus está no trono, está no céu. Deus Pai, Ele está no céu, e Ele faz tudo o que lhe apraz. O que significa apraz?
Elaine? Tudo que lhe dá contentamento, tudo que lhe dá prazer. Então tu já pode glorificar o Senhor, já pode levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, que a minha vida dê prazer à sua, que a minha existência dê motivo de o Senhor se alegrar, que o meu chamado te faça feliz, Senhor, que o Senhor faça na minha vida conforme lhe apraz. Meu irmão, você pode jogar a mão para o céu e falar para o Senhor que o Senhor faça o que lhe apraz na minha vida, conduz a minha vida conforme o Senhor quer. E aí ele começa a falar: o ídolo deles, os deuses deles são prata e são ouro. Tem bocas, mas não falam. Aleluia. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem garganta, Aleluia. mas som nenhum sai da sua garganta. Sabe por quê? Porque para sair o som tem que ter duas cordas vocais que vibram, que se movimentam. Tem que haver vida, tem que haver sangue, tem que pulsar um coração. Os ídolos deles são frios. E aí a Elaine foi pesquisar idolatria. O que é idolatria, meu irmão? É amor excessivo. É uma admiração exuberante, excessividade por alguma coisa que não seja Deus. E Deus está falando: não é hora de colocar nada no meu lugar. Não é hora de cultuar corpo. Não é hora de cultuar lugar. Não é hora de cultuar passeio. Não é hora de cultuar carro. Não é hora de cultuar nada, meu irmão. É hora de se esvaziar. É hora de cultuar aquele que é digno. Aquele que é digno de honra, de glória e de louvor, que é Cristo Jesus o Senhor. Glória. E eu encerro agora com o salmista falando no versículo 12, 13. Ele vai falar assim, a partir do versículo 9: vós confiai, ó casa de Israel, ele é o teu auxílio, o teu escudo. Casa de Arão, confiai, ele é o teu auxílio, ele é o teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai, porque ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Por 3 vezes ele fala, meu irmão: confiai, confiai, porque é ele que te ajuda, é ele que te auxilia, é ele que é o teu escudo, é ele que te põe de pé, é ele que te protege, ele é teu broquel, ele é teu escudo, escudo pequeno, escudo grande, é ele que está contigo, meu irmão, te protegendo quando ninguém te vê. E ele termina: abençoará os que temem ao Senhor. Ele vai falar, porque no versículo 12, o Senhor que se lembrou de nós. Salmo 115, versículo 12, grava aí: o Senhor que se lembrou de nós, ele abençoará. Ele abençoará a casa de Israel, ele abençoará a casa de Arão, ele abençoará vós que temeis ao Senhor. Ele abençoará tanto os pequenos como os grandes. Então, se tu é pequeno, meu irmão, já pode te glorificar. Se tu é um Davi que está escondido atrás das malhadas, que ninguém nem sabe qual é o teu dom, ninguém nem te enxerga, ninguém te dá um oi, já pode glorificar, porque a bênção do Senhor vai te atingir, porque ele te enxerga, porque ele te vê, porque ele te olha, porque pra você tu é lindo, irmão. Você é menina dos olhos do Senhor. A bênção chega até você também, glória tanto Deus, pequeno aleluia, como grande. Ele abençoará e fará conforme lhe apraz. E ele encerra falando: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu a nós, né? Para nós, os filhos dos homens, ele deu a terra. A sepultura não louva o Senhor, nem quem desce ao silêncio. Então, se você está vivo, se sai um som da tua garganta, se sai uma fala da tua boca, já pode glorificar, meu irmão, porque Deus tem plano na tua vida, porque Deus tem projeto, porque Deus tem chamado. E hoje é noite de resgatar chamado nessa noite. Hoje o Senhor vai resgatar aquilo o qual ele te designou para você fazer. Aleluia. Porque não foi vós que escolheste a ele, mas foi ele que escolheste a vós para ide, sabe? Porque ele designou para que vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. Glória a Deus. E o Senhor está falando contigo hoje, nessa noite, em João 15. Então, meu irmão, aqui eu agradeço a minha oportunidade, Daniel. E agora, nesse momento, eu vou orar. Vamos orar e interceder pela vida do varão, que vai dar continuidade a esse propósito, porque ele tem um chamado para sua vida. E não é tempo de desistir, é tempo de abraçar, é tempo de intimidade, é tempo de buscar, é tempo de chegar para o Senhor e falar: Senhor, o que lhe apraz na minha vida? O que te dá prazer? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o objetivo de eu estar aqui nessa terra? O que o Senhor designou para a minha vida? Eu vou dar fruto aonde? Em que lugar o Senhor quer que eu vá? Meu irmão, é hora de buscar a face do Senhor, porque você não está aqui em vão para viver, nascer, morrer, sabe, reproduzir e morrer, não.
irmão, você está aqui para fazer alguma coisa. E hoje é a noite de você descobrir. Amém? Glória a Deus. Deus amado, Deus querido, Pai de amor, Pai de bondade, infinita misericórdia. Aqui está o seu filho Daniel, Pai, mais uma vez, Senhor, com a missão da tua palavra. Senhor, o Senhor formaste o Daniel no ventre da mãe dele. O Senhor visitaste aquele ventre. O Senhor conheceu ainda quando era substância informe, ainda quando seus ossos estavam sendo formados. O Senhor delineou, o Senhor formou, o Senhor costurou, detalhe por detalhe, Senhor. O Senhor conhece os medos, os complexos. O Senhor conhece, Pai, também tudo que está de mais e aquilo que está de menos. Agora, Senhor, que ele possa diminuir e que o Senhor cresça, que o Senhor brade, que o Senhor fale aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe dá contentamento, aquilo que lhe dá prazer, Senhor. Toma as cordas vocais do seu filho, toma a mente do seu filho, toma o coração do seu filho, que ele possa estar confiante que o Senhor irá usar ele para aquilo qual o Senhor designou, porque o Senhor diz que no lugar da vergonha, o Senhor dá dupla honra, e ali o Senhor dá paz. Então o teu filho está em paz, porque está honrado pelo Senhor. Senhor, toma as mãos, os pés, toma da cabeça, Pai, a unha do pé do teu filho, guarda, proteja, livra de todo mal. Toma também, Senhor, a internet, toma a fibra ótica, toma o sinal, toma o celular, toma o laptop, toma, Senhor, tudo quanto está participando desse culto, porque o Senhor fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu apresento tudo a Ti, apresento o meu lar, apresento a minha família, apresento minha casa, que o Senhor faça conforme lhe apraz, faça o Teu querer, que pessoas sejam atingidas pela Tua palavra, que haja conversão, que haja mudança de caráter, que haja chamados renovados, pessoas adormecidas acordem para fazer a obra do Senhor. Senhor, porque é isso que o Senhor nos designou, por isso estamos aqui, não porque somos santarrões, santinhos ou santões, porque idolatria é tudo que é excessivo, amor é reservado, e aqui não tem isso não, aqui é o Senhor cresça, não a nós, Senhor, não a nós, mas o Seu nome seja glorificado, que as pessoas olhem para as nossas vidas e falem, ali vai um santo homem do Senhor, o Senhor é exaltado sobre a vida dessa pessoa, assim o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, é o Deus de Daniel, e assim seja, pelo nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória Deus a Deus. É contigo, meu irmão. Glória Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus aí mais uma vez, dá um glória a Deus. Aleluia. Bom, eu quero me apresentar. Eu sou o Daniel, eu sou o obreiro e o meu pastor é o pastor Walter Peixoto. Eu pertenço à igreja Comunidade Crescer Semeando e hoje eu estou aqui com essa oportunidade de estar trazendo essa palavra para todos vocês agora através dessa live. E eu sou casado com essa Jaconise Elane, a qual acabou de falar agora com você. Eu sou pai do Isaac, a promessa de que Deus construiu na nossa vida. Eu e Elane somos casados já há 10 anos e ficamos 6 anos sem poder ter filhos. Eu não sei porquê, mas foi um mistério de Deus. Mas em 6 anos, Deus ele nos abençoou com o nosso filho, a qual nós colocamos o nome dele de Isaac, porque ele é uma bênção na nossa vida. Amém? Eu já me apresentei. Agora eu vou estar iniciando com a palavra. E eu peço que vocês nesse momento deixem de fazer o que vocês estão fazendo, sabe? Porque agora chegou o momento mais importante do culto, que é a palavra de Deus. Não é porque você está numa live que você vai fazer diferente não, meu irmão. É porque nós estamos numa live, mas estamos cultuando a Deus. E desde o momento que a gente está cultuando a Deus, prestando culto para Deus, nós temos que fazer o nosso melhor. Temos que dar o nosso melhor. Então que hoje você possa agora aí estar, sabe? Mesmo você aí no seu conforto da sua casa, mesmo você sentadinho aí no teu sofá, mesmo que você esteja mesmo em pé, ouvindo, mas de longe, mas você está ouvindo, porque o interessante é que vocês têm que ouvir a palavra de Deus. Amém? Então já eu quero pedir para o irmão abrir a sua Bíblia
lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 26 até o 29. Amém? Quem puder botar no visor, seria até bom para as pessoas acompanhar. Amém? Então eu já vou estar lendo já 1 Coríntios, o capítulo 1, o versículo 26 até o 29 somente. Tá bom? Irmão, reparai, pois, nas vossas vocações, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascidos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Aleluia. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezada, e aquelas que não são, para reduzir a nada e as que são. E agora o 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Só essa leitura aqui, meu irmão, eu já poderia ter encerrado essa live, porque aqui deu para ministrar mais ou menos o que Deus tem para os seus escolhidos. E aqui está dizendo que Deus, ele chama os improváveis. Os improváveis, aqueles que se acham que não são, aqueles que acham que não têm condições, aqueles que acham que são pequenos da sua casa, sabe? E Deus, ele rejeita aqueles soberbos, aqueles que se acham que têm um preparo muito grande, aqueles que por onde ele passa, ele demonstra uma atitude de arrogância. Aquela pessoa prepotente, aquela pessoa que é cheia de si. Então, meu irmão, minha amiga, eu só tenho uma notícia para te dar. Essas pessoas que se acham preparadas, que se acham bem, que estão bem estruturadas, essas pessoas Deus, ele não vai usar, Deus, ele não vai chamar, porque Deus quer chamar aquelas que não são. Deus quer chamar aquelas pessoas que são desprezadas. Deus quer chamar aquelas pessoas que são fracas, aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que ficam dizendo que são pecadores demais. São esses que Deus quer chamar. Amém? Aleluia. Então, nesse momento aqui, o que eu quero refletir é sobre o chamado de Deus. Deus, ele escolhe as pessoas de acordo com as condições que agrada a Deus. Então, meu irmão, se você nessa noite, você se acha uma pessoa desprezada, se nessa noite você se acha uma pessoa que não tem condições de estar junto com Deus, eu tenho uma boa notícia para dar para você nessa noite. Você é um grande candidato de que Deus possa te chamar, te capacitar para operar grandes maravilhas através da sua vida. Aleluia. É com você mesmo que eu estou falando, é com você que acha que é desprezível, aquela pessoa que acha que não tem condições, mas é com você mesmo que Deus está preparando para fazer algo tão grande que as pessoas que estão próximas a você vão olhar para você e não vão acreditar. Como é que pode aquele fulano, aquela fulana que era uma pessoa pacata, uma pessoa que tinha boca e não falava, e hoje está aí pregando a palavra de Deus, hoje está indo para a igreja louvando e glorificando a Deus, porque são esses humildes que Deus tem prazer. Porque Deus, ele abate os soberbos. Deus, ele rejeita as pessoas que têm um si dentro de
si próprio, entendeu? Aquelas pessoas que acham que estão, é aquele bam da igreja, é aquela pessoa que acha que sem ele o culto não vai ser realizado, porque ele é a pessoa ideal, é a pessoa perfeita para fazer o culto fluir de uma forma estrondorosa. Mas, meu irmão, eu tenho uma notícia muito triste para você. Você pode até achar que você é o bam, mas na verdade você está com um vazio dentro de você, porque todos aqueles que se acham preparados, aqueles que se acham que são grandes, mas na verdade tem um vazio de Deus, porque Deus ele não habita no meio dos soberbos. É verdade. Deus ele habita sempre com aquelas pessoas que não acham que são capazes. Eu vou citar aqui alguns nomes para que vocês possam entender de pessoas, de homens que foram escolhidos por Deus e que não se achava com condições de estar pregando, de estar levando a palavra, de estar fazendo o chamado de Deus. Então a primeira pessoa que era muito querido, uma pessoa que tinha tudo para ser aquela pessoa que ia mudar a história de Israel, era justamente Moisés. Quando Deus chamou Moisés para que ele fosse até o Egito e resgatasse aquele povo, sabe o que foi que Moisés falou? Senhor, eu não tenho condições de estar diante de Faraó, porque eu tenho minha língua, ela é pesada, a minha fala não é muito fluente, eu não sei mais ou menos o que eu vou falar, Senhor. Mas olha só, Deus, ele quer que seja Moisés. Por Moisés, ele até indicou lá o irmão dele, Arão. Mas olha só, o chamado era para Moisés. Era Moisés que tinha que fazer a obra de Deus. Então, quando Moisés ele entendeu que mesmo ele tendo uma língua pesada, mesmo ele não sendo aquela pessoa que ele achava que ele fosse capaz de conduzir aquele povo para fora do Egito, então Deus mostrou para ele que ele era capaz sim. Porque quem prepara é o Espírito Santo. Aleluia. É o poder de Deus que nos capacita. Outro também que não se achava improvável era Jeremias. Jeremias, ele se considerava uma criança. Como é que um homem que foi escolhido para ser profeta, como é que uma pessoa pode se achar uma criança? Então ele se achava uma criança. Ele achava que por ele ser uma criança, a fé dele era muito pequena, como de uma criança. Mas é esse mesmo que Deus quer escolher. Exatamente. Aquele que se acha uma criança. Aquele que acha que não tem condições de estar diante de uma grande obra, porque se considera uma criança. Mas Jeremias, mesmo se achando uma criança, Deus lançou ele e ele foi a boca de Deus para aquele povo. É verdade. O outro também foi Gideão. Gideão, ele se achava o menor da sua casa. Ele se achava que na casa dele, na família dele, ele fosse aquele mais pequenininho da sua família. Mas Deus, pela misericórdia dele, ele usou o Gideão para governar um exército muito grande. E ele foi muito abençoado naquele seu chamado. Eu tenho mais um para você. E esse aqui é para fechar com chave de ouro. O outro também era, sabe quem? Nada mais, nada menos do que Pedro. Pedro também era um homem que ele vivia, praticamente, ele doou a sua vida toda em prol da sua pesca. Ele estava sempre no mar pescando, sempre ali trabalhando, dia e noite pescando. Então ali ele não teve tempo de se instruir em uma escola, em se preparar para ter uma boa eloquência, para ser uma pessoa bem estruturada, mas porque ele tinha prazer de pescar. Ele era um homem profissional da pesca. É verdade. E teve uma bela noite que Pedro, junto com os discípulos, eles foram ao mar realizar mais uma das suas pescarias.
Só que essa noite foi uma noite diferente, a qual Pedro passou a noite toda e eles não pegaram nenhum peixe. E Pedro, por ele ser um homem experiente, Pedro, por ser um homem que sabia mais ou menos aonde lançar a rede, ele tinha certeza que onde ele botava aquela rede, ele saberia que ia pegar um peixe. Mas naquela noite, ele não pegou nenhuma água viva. Aquela noite foi aquela noite, sabe, que foi para esquecer da memória de Pedro. Porque, gente, é muito frustrante um homem, um profissional, ele chegar no seu trabalho e fazer aquilo que ele sabe, de uma coisa de qualidade, e tudo começar a dar errado. Oh, aleluia! Tudo começa a dar errado. Você chega no seu trabalho, você sabe da sua função, mas quando você começa a executar aquilo que você sabe, dá errado. As coisas não fluem. E assim foi Pedro, ele ficou frustrado naquela noite. Eles retornaram, começaram já a guardar aquela rede. Só que nesse momento entra Jesus na cena. Nesse momento entrou Jesus na história. E quando Jesus ele entra na história, quando Jesus ele chega num determinado lugar, é para operar o milagre. Jesus ele não chega no lugar simplesmente para passar, para conhecer, para ver e para voltar. Não. Quando Jesus ele vai em sua direção, ele vai para te dar-lhe uma bênção a qual você nem acreditava. Sabe? Aquela bênção que você tanto esperava, que tanto espera. Então, Jesus nessa noite, ele vai entrar aí na sua casa e ele vai te dar a sua bênção. Porque Jesus está entrando na sua vida. Jesus está entrando na sua casa. Jesus está visitando agora a sua família. Então você pode agora ficar agora, aquela frustração que você tinha no passado, você pode agora levantar suas mãos para o alto aí onde você está. Você pode glorificar Deus, que Deus hoje ele está te dando a sua bênção. Hoje Deus está te entregando a sua vitória. Sabe, eu estou aqui para profetizar bênção na sua vida. Então Pedro, quando Jesus chegou para Pedro, falou assim: olha, volta para aquele mar alto ali e joga a sua rede. Aí Pedro falou assim: Senhor, passei a noite toda ali, nem ainda pegamos. Joga a sua rede. Então Pedro, através da palavra de Deus, ele acreditou na palavra de Deus. Aleluia! E ele lançou a sua rede no mar. E quando Pedro e seus discípulos jogaram aquela rede no mar, foi tanta maravilha de peixe. Foi tanto peixe naquela rede, a qual aquela rede ficou pequena. Da quantidade de peixe, eram muito peixes. Aleluia! Peixes e mais peixes. Sabe o que significa peixe? Significa vida. Vida. Então eu estou profetizando hoje vida para a sua vida. Eu estou profetizando que você hoje venha receber vida com abundância, porque Deus hoje está derramando peixe sobre a sua casa. Se hoje você está faltando alimento na sua casa por devido à dificuldade financeira, Deus está hoje derramando peixe. A provisão de Deus hoje está indo sobre o teu encontro. Então ali já Pedro, ele já ficou já totalmente ali espantado com tanta bênção. Ele não esperava, em tantos anos que ele tinha de pescador, ele nunca pegou tanta quantidade de peixe como ele pegou naquele dia. É assim que Deus faz na nossa vida. Oh, aleluia! Quando a gente pensa que a gente já chegou no nosso limite, Deus ele quer dar muito mais do que a gente merece. Então, chegou um ponto que Pedro, com a sua humildade, porque Pedro ele era pescador sim, mas ele era um homem muito humilde. Humilde, literalmente humilde mesmo. E lá em Lucas, no capítulo 5, do versículo 8, Pedro falou assim para Jesus: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, que sou um homem pecador. Glória a Deus! Meu irmão, minha irmã,
Quando você confessa para Jesus que você é um pecador, Deus, ele olha com você com uma felicidade tão grande. Porque, Aleluia! sabe, Deus, ele rejeita o pecado. Deus, ele não ama o pecado, mas Deus, ele ama o pecador. Deus, ele tem prazer de salvar a vida de um pecador. Deus, ele fica o tempo todo procurando um pecador para salvar. E Pedro, naquele momento ali, ele se declarou pecador. Ele disse que não era digno de estar com Jesus. Mas olha só, é esses que Jesus quer, é esses que não são, é esses que não têm, sabe, valor nenhum para ninguém, esses que são desprezíveis, é esses que Deus, ele tem prazer de honrar. E quando Deus escolhe, ele capacita. Quando Deus, ele chama, ele dá todas as ferramentas. Fala, Deus! A ferramenta ali de Pedro foi aquela rede. Oh, aleluia! E hoje eu quero profetizar uma ferramenta sobre a sua vida. É uma ferramenta de cura sobre a tua vida. É uma ferramenta a qual você vai lançar algo profético, meu irmão. Lança a tua fé em Jesus. Hoje a rede é a sua fé. Decreta, lança a tua fé em Jesus. Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e sua casa. Amém? E não para por aqui não. Então, quando Pedro, ele se desvaziou, ele se desvaziou do eu dele e disse que era um pecador. E quando ele falou assim, Jesus, se afasta de mim. Jesus, ele não se afastou de Pedro e pelo contrário, Jesus ainda enviou o Espírito Santo na vida de Pedro. Oh, Jesus! Eu vou ler para vocês lá em Atos. Não precisa abrir sua Bíblia, não precisa procurar, só fica atento no que eu vou estar lendo. Lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 37 ao 41. Aqui, nessa passagem aqui em Atos, aqui vai haver um mover do Espírito Santo na vida de Pedro. Aquele a qual que, por vergonha, por medo, mandou Jesus se afastar porque era um homem pecador. Nesse momento aqui, ele vai ser cheio do poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. Eu vou estar lendo para vocês para não ficar só nas minhas palavras. As primeiras conversões. Ouvindo ele isto, compuseram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Dá-lhe... De novo. Ouvindo ele isto, compuseram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, e os vossos filhos, e todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas para o Senhor Jesus. Glória a Deus! É assim que Deus faz, meu irmão. É assim que Deus faz. Aquele homem era pecador, que era um homem iletrado, o homem a qual não tinha instrução nenhuma, quando ele fez a sua primeira ministração, quando ele fez a sua primeira pregação, ele conseguiu, através do Espírito Santo de Deus, mais de 3.000 almas para Jesus. Aquele homem que aquela noite ficou frustrado, porque ele lançou a sua rede a noite toda e não conseguia pegar uma sardinha sequer, uma água viva, sabe? Uma moita. Oh, Jesus! Mas naquele dia ele foi honrado. Glória Jesus, a Deus. ele foi honrado por Jesus.
ele foi honrado por Deus, ele foi honrado pelo Espírito Santo. E é assim que Deus faz, meu irmão. Quando Deus ele te chama, não é para você ser envergonhado, não. Quando Deus te chama, não é para você ser frustrado, não. Eu estou aqui nessa noite, eu achei que eu ia ser frustrado, eu achei que ia ser envergonhado. Mas o poder de Deus está sobre a minha vida. E maior é o que está em mim do que está do mundo. O diabo pode até ficar soprando que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz, que isso não é para mim. Mas hoje o diabo caiu por terra, porque é para mim sim, porque a palavra de Deus é para ser pregada a todas as criaturas. Eu não sei se hoje eu vou ter 3 mil almas para se converter a Jesus, mas hoje eu só quero saber, hoje eu quero só saber que Deus, o Espírito Santo está me usando. Aleluia. E quando Deus ele usa, quando Deus ele trabalha ao seu favor, tudo que estava dando errado começa a dar certo. Porque quando você coloca a sua vida na mão de Jesus, tudo começa a dar certo. Sabe por que as coisas estão dando errado na sua vida? Sabe por que nada vai para frente? É porque você não está botando Jesus como o principal, como cabeça da sua vida. Porque Jesus tem que ser o centro, tem que ser a sua direção. Quando você olhar para frente, você tem que ver Cristo. Esquecer tudo, só olhar para Cristo. Por mais que tudo esteja dando errado na sua vida, por mais que você ache assim, o Senhor me abandonou porque tudo está dando errado. Mas olha só, tudo tem um momento certo de agir. Eu quero falar também da vida de Abraão. Oh, glória a Deus! Sabe por que tudo tem um momento certo? Porque para Deus não tem o nosso tempo, o nosso relógio, não é o mesmo relógio de Deus. E Abraão, Deus profetizou, Deus prometeu para a vida de Abraão que ele seria pai de uma nação. Abraão já tinha aproximadamente 100 anos. E a Bíblia vai falar que Sara, a sua mulher, ela é estéril. E Abraão também, por já ter 100 anos, já ter com a sua idade já avançada, aquilo era uma coisa praticamente improvável. Sara sendo estéril e Abraão já com 100 anos, era uma coisa improvável. Ao ponto que Sara deu até risada quando soube que Deus ia dar um filho para ela. Ela não acreditou, ela deu até uma risada. Mas Deus, ele honrou a vida de Abraão. Tanto que o filho de Abraão se chama Isaac. O significado de Isaac, ele significa sorriso. Aleluia! Porque aquela mulher, Sara, a qual ela estava sorrindo, achando que era uma coisa improvável, ela literalmente sorriu de alegria, porque aquilo que era improvável se tornou real na vida dela. Aquilo que hoje é improvável para você alcançar, aquela causa na justiça que você está esperando há tanto tempo. Oh, Jesus. Às vezes você acha que o seu advogado ele é muito fraquinho, ele não consegue nem uma petição adequada que possa mostrar para o juiz algo que venha impactar o juiz. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, o improvável hoje para a sua vida vai se tornar uma bênção, uma realidade. É a realidade que hoje vai acontecer na sua vida. O momento que você está passando hoje é um momento de crise, é um momento onde o mundo está de cabeça para baixo. Aonde você vai, você vê pessoas de máscara, você vê pessoas com o seu semblante abatido, pessoas que quando vai para a rua parece que está participando de uma Olimpíadas, vai correndo. Se vai no mercado, vai correndo para voltar logo para casa. Se vai na padaria, vai correndo. As pessoas estão vivendo de uma forma em que as coisas estão num absurdo todo. Agora está surgindo aí uns gafanhotos. Esses gafanhotos eu não sei nem de onde está vindo, mas tudo está acontecendo com a permissão de Deus.
Mas uma coisa eu sei, o coronavírus ele não vai te alcançar, o gafanhoto ele não vai te alcançar, porque Deus ele não vai permitir. Porque as coisas estão acontecendo para mostrar para o mundo todo, que o que Deus ele deixou registrado na sua palavra irá se cumprir. É verdade. Irá se cumprir. Então Jesus ele está voltando, meu irmão. Jesus ele já está voltando e as coisas já estão começando a acontecer. Às vezes o teu avô, a tua bisavó, ela não viu as coisas que nós estamos vendo hoje. Se o seu avô morreu sem aceitar Jesus, é porque eles não viram o poder de Deus que nós estamos vendo hoje. Ah, Daniel, é Deus que está trazendo essa maldição? Não, não é Deus, mas Ele está permitindo, porque tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Então agora nesse momento, Abraão, ele recebe o seu filho Isaque. E agora eu vou dizer para vocês que fica em Gênesis 15, 1, 11. Eu vou ler rapidamente. Que fica em Gênesis 15, 1, 11. Que diz assim: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão ao Senhor: quem me há de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E o versículo 4: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que a tua estranhas sair, aquilo que foi gerado de ti, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olhai agora para os céus e contai as estrelas das estrelas, se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Uz dos Caldeus, para te dar esta terra por herança. E disse-lhe o Senhor, e disse-lhe Senhor Deus, e disse Abraão ao Senhor: como sabereis que hei de herdá-la? Disse o Senhor para Abraão: disse: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Trouxe-lhe então Abraão todos estes e partiu pelo meio e pôs cada parte deles em frente de outra, mas as aves não partiu. E o versículo 11: as aves desciam sobre os cadáveres e Abraão, porém, os achotava. Irmão, aqui no versículo 1, a qual eu acabei de ler, Deus ele deu uma palavra para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Então hoje, nessa noite, Deus está falando para você: não temas. Não temas as potestades que voam de dia, que voam de noite. Não tema do coronavírus, porque eu sou teu escudo. Glória a Deus. Jesus ele está assim hoje na sua frente, assim, ó. E as vespas, tá tudo batendo. O coronavírus tá batendo, porque fala Deus ele é teu escudo. E você está atrás do poder de Deus, protegido e guardado. Aleluia. E nenhum mal chegará à sua tenda, porque Deus ele está te protegendo nessa noite. Oh, Jesus lindo! E no versículo 2: então disse Abraão: Senhor Deus, quem me há de dar? Pois ando sem filho, o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Deus ele prometeu a Abraão um filho. Por mais que Abraão já estava com a idade avançada, mas Abraão, ele acreditou naquela promessa. E com certeza, ele creu na promessa de Deus.
E ele foi abençoado com o filho, com seu filho Isaque. E o 4, e o 5, então levou fora e disse-lhe, olha agora para os céus e conta as estrelas e se pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Deus aqui, Aleluia! ele chamou Abraão para fora e quis que Abraão olhasse para o céu e contasse as estrelas do céu. Ali Deus ele falou de uma forma, de uma metáfora. Claro que Deus não queria que Abraão contasse de uma em uma aquelas estrelas. Era só para que Abraão entendesse a grandeza do poder de Deus sobre a vida dele. Aleluia! Então você imagina aquele homem agora, ele foi levado para fora para olhar para as estrelas do céu e para contemplar a grandeza de Deus sobre a vida dele. Eu, quando era mais novo, existia umas histórias aí, vocês devem saber disso, que quando a gente conta as estrelas do céu, nasce uma verruga na gente. Quem já ouviu essa história aí? Se contar as estrelas, nasce uma verruga. Eu tinha maior medo de contar as estrelas. Mas nesse momento aqui, Abraão, ele chegou até a contar, não todas, mas ele contou 1, 2, 3. Mas nesse momento aqui não nasceu verruga na Abraão. Nasceu, sabe o que? Nasceu uma multiplicação de herdeiro, de filhos e filhas. Essa multiplicação, essa coisa foi tão grandiosa na vida de Abraão, que hoje Abraão é considerado o pai da fé. Hoje ele é considerado o pai de todas as nações. Então, meu irmão, eu quero dizer para você aqui, ó, onde eu li lá no versículo 8, e diz no versículo 11, aonde Deus mandou Abraão fazer um sacrifício, porque Abraão era muito obediente a Deus. Tudo que Deus pedia a Abraão ele fazia sem questionar. Então, nesse momento aqui, Deus falou para Abraão fazer um sacrifício, né? E nesse momento, quando ele está fazendo aquele sacrifício, quando ele cortou aqueles animais ao meio, nesse momento aqui veio uma ave do céu querendo comer aqueles bichos. Aquela ave, ela era carnívora e ela tinha, eu estudei sobre essa árvore, ela tem uma unha, uma garra grande, a qual ela queria se lançar sobre aquele sacrifício de Abraão para poder pegar aquelas carnes, aqueles bichos a qual foram partidos ao meio. Então Abraão começou a chutar aquele bicho, aquela ave. Começou, sai daqui, porque aquela ave, ao mesmo tempo que ela queria se alimentar, ela estava atrapalhando o propósito de Deus com Abraão. E é assim às vezes que acontece comigo e com você. Quando você quer fazer algo para Deus, quando você quer fazer um propósito com Deus, sempre o diabo, ele com aquelas garras dele, ele lança pessoas para vir ao teu encontro para te desanimar. Quando você começa a acreditar mais, quando você começa a ter mais esperança, quando você começa a ter mais expectativa, sempre vem alguém para te jogar um bode frio e te desanimar. Quando você começa a acreditar que esse coronavírus é só uma coisa momentânea, que logo logo isso vai passar, aí vem sempre aquela pessoa e fala assim, isso vai até 2021. Quando você fala, quando você está, quando você vai ao encontro da sua família para pedir perdão a ela, aquela família a qual você há muitos anos não falava por causa de uma briga no passado, aquela pessoa fala assim, olha, você vai lá pedir perdão, ela vai te ignorar, ela vai virar as costas para você, ela pode até te perdoar, mas quando você virar as costas, ela vai falar mal de você. Então é assim que o diabo faz. Quando a gente começa a caminhar com Jesus, quando a gente começa a se esponjar, a gente começa a crescer na obra, sabe? O diabo ele não fica satisfeito, porque ele não fica satisfeito com o escolhido de Deus. Então você, meu irmão, você, minha irmã, você é um escolhido de Deus. Deus escolheu você do jeitinho que você é, sabe? Do jeito que você é.
Mesmo você falando muito pouco, mesmo você falando quase nada, mesmo você às vezes não tem nem coragem de falar de Deus pro teu vizinho, mesmo você, mas Deus ele vai te dar, sabe, condições de você crescer na obra dele. Nós estamos iniciando dia 5 de julho, nós vamos voltar com as nossas atividades presencial na nossa igreja. Eu acredito que na tua igreja também, aonde você está, eu não sei qual é o estado que você está agora, eu não sei se é da Bahia, Recife, Ceará, mas as igrejas vão retornar, e glória a Deus por isso. Mesmo com mas tem coronavírus, mas a igreja vai voltar. Mas e os gafanhotos? Os gafanhotos vai ter que entrar na igreja, assistir o culto, e eles vão sair de lá falando em língua e profetizando que nunca mais voltará nessa terra. Então é assim que nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar no improvável. Nós temos que estar indo para a nossa igreja e sabendo que Deus está com seu escudo. E nós vamos como um povo, como um exército atrás, sendo guiado pelo poder, pela mão, pelo escudo de Deus. Irmão, até aqui Deus me deu essa mensagem. Eu estou muito feliz de trazer essa mensagem. Eu acredito que Deus falou com vocês aí. Vocês aí que tá cabisbaixo, você que está frustrado, Deus falou com você. Da minha maneira, do meu jeitinho de pregar, mas Deus falou com você tremendamente. Então eu quero nessa noite agora convidar você a sair desse seu mundo, esse teu mundinho, esse teu conforto, sabe? Essa tua zona de conforto, e você buscar algo diferente para sua vida. Você fazer coisas diferentes, coisas que você não estava muito habituado a fazer. Eu estou convidando você hoje nessa noite, através dessa live, você aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador, porque Deus ele vai mudar o quadro da sua história. Mesmo que você já é crente, mesmo que você já seja batizado, amém. Mas eu estou falando para aqueles ainda que não teve encontro com Deus. Aquele ainda que não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo. Porque assim como Jesus chegou para Pedro e houve aquela maravilha de pesca, assim como Deus chegou para Abraão e ele foi abençoado, a nação Deus deu na mão de Abraão. Então é assim que Deus faz. É onde Deus chega, ele faz algo faz uma transformação. Então se você hoje quer aceitar Jesus, aceita Jesus, não fica com medo não. Não tenha medo não, aceita o Senhor Jesus como teu Salvador. Amém? Então até aqui Deus me deu. E eu quero agradecer por vocês estar aqui nessa noite. E que Deus abençoe vocês. E que Deus possa, mudar a situação da sua vida.